Ok, pessoal, então vamos nessa segunda parte da aula. Vamos continuar, então, vendo sobre a soldagem. Estamos aqui vendo sobre a vestimenta, o que precisa, né, para um bom soldador fazer o seu trabalho. Então, isso aí é muito importante, né, você usar aí os EPIs, né, para que não haja nenhum problema. Muito bem, então vamos agora então aos tipos de solda. Então, conforme eu falei para vocês, tem vários tipos de solda, né, a solda, nós vamos pegar aqui as três principais. Então, vamos começar então com soldagem a gás, que é um processo que ele é feito através dos quais os metais são soldados por meio de aquecimento com uma chama de um gás combustível e oxigênio. Então, se você observar, sempre o oxigênio, né, o próprio ar, sempre está envolto aí na mecânica daí, né, nos metais, certo? Então, o oxigênio em contato com água, né, enferruja o material. Aqui no caso, quando o oxigênio ele entra em contato com outro combustível, ele passa então a produzir uma chama concentrada de alta temperatura que funde o metal base e o metal de adição, se ele for usado, tá? Então, quais seriam então esses gases? Então, pode ser um gás acetileno, pode ser nitrogênio, tem vários tipos então de gases utilizados dentro da solda. Mas para realizar a soldagem a gás, o equipamento básico então necessário é composto por dois cilindros, um contendo oxigênio e outro contendo então esse tal de gás combustível, então dotado de reguladores de pressão, mangueiras, para conduzir então os gases até o maçarico. Desculpe. Então, ainda com relação à soldagem a gás, o principal item desse equipamento básico é o maçarico, no qual os gases são misturados e do qual eles saem para produzir a chama. Ele é composto basicamente de um corpo no qual estão as entradas de gás e os reguladores, o misturador, no qual os gases são misturados, a lança, no qual a mistura de gases caminha então em direção ao bico, e o bico, que é o orifício calibrado por onde sai a mistura de gases. Então, aí está o esqueminha para você ter a noção. Lá, os gases como o hidrogênio, o propano, o metano, o gás natural, e principalmente o acetileno, então apresenta essas características. E de todos eles, o acetileno é o mais usado por causa da alta potência de sua chama e pela sua alta velocidade de inflamação. Então, o acetileno é tão usado na soldagem a gás que muitas vezes o processo recebe o nome de soldagem oxiacetilênica. Então, a soldagem de diferentes tipos de metais. Muito bem. Temos também o processo de arco elétrico. Então, esse é com eletrodo revestido aí, né? Que tem grande versatilidade e permite a soldagem de um grande número de materiais que vão desde o aço carbono, como os aços líquas e os aços inoxidáveis. Então, lembrando que os aços inoxidáveis são aqueles que têm, né, além do ferro e o carbono, o elemento cromo como principal elemento, né, adicionado a ele. Então, esses materiais são passados pelos ferros fundidos até os metais não ferrosos, como alumínio, cobre, níquel e suas ligas. Ok. Também um tipo de soldagem a arco elétrico e com eletrodo revestido, com um processo que você já deve ter ouvido falar, processo TIG. Então, é escrito dessa forma aqui porque veio do inglês Tungsten Inert Gas, que quer dizer, então, que eletrodo de tungstênio e gás de proteção inerte. Então,
processo MIG-MAG. Esse também você já deve ter ouvido falar bastante, né? MIG-MAG, tá? Que são, respectivamente, em inglês, metal inert gas e metal active gas. Ou seja, metal e proteção de gás inerte e metal e proteção de gás ativo. Muito bem. Com relação ao processo de soldagem TIG, ele é um processo dos mais versáteis em termos de ligas soldáveis e espessuras. Então, produzindo soldas de ótima qualidade. Então, esse processo, ele se refere, então, a um processo de soldagem ao arco elétrico, com ou sem metal de adição, que usa um eletrodo não consumível de tungstênio envolto por uma cortina de gás protetor. Os outros conhecidos também são a soldagem MIG-MAG. Um dos grandes desafios da indústria é alcançar níveis elevados de produtividade, mantendo a qualidade, e essa maneira de se conseguir isso é com o auxílio, então, da automatização, que, além de fornecer meios de controlar o processo e garantir uma uniformidade de resultados, independe da habilidade quase artística do operário. Independe, não, depende. Depende aqui da... Basicamente, o soldador é um artista, que é ele que vai fazer com que a coisa aconteça. Então, basicamente, as siglas MIG e MAG indicam o processo de soldagem por fusão, que utiliza, então, o calor de um arco elétrico formado entre um eletrodo metálico consumível e a poça. Então, neles, o arco e a poça de fusão são protegidos contra a contaminação pela atmosfera de um gás ou mistura desses gases. Então, as siglas MIG e MAG são usadas no Brasil, vem do metal inerte gás e metal active gás. Essas siglas, então, se referem respectivamente aos gases de proteção usados no processo, gases inertes ou mistura de gases inertes e gás ativo, ou mistura de gás ativo com inerte. Então, elas ajudam também a identificar a diferença fundamental entre um e o outro. Mas a soldagem MAG é usada principalmente na soldagem de materiais ferrosos, enquanto a soldagem MIG é utilizado na soldagem de materiais não ferrosos, como alumínio, cobre, níquel, magnésio e suas migas. Então, resumindo com relação a essa parte de solda aqui. Então, as pessoas perguntam, quantos tipos de solda existem? Então, há diversos processos de soldagem, mas basicamente os três são os mais comuns, que é o eletrodo revestido, arco manual, o TIG, o MIG e o MAG. É claro que esse assunto ele não se encerra por aqui, né? Eu falei, ó, quanto mais você pesquisar, melhor. Então, até eu nem passei vídeo, nada, porque eu quero que vocês vão correr atrás aí e verifiquem aí sobre... Entra no YouTube, tem vários processos, tem bastante assuntos relacionados a ele, né? Bastante vídeos relacionados a esse assunto, bem interessantes daí, tá? E para encerrarmos, então, essa parte aqui da soldagem, antes de entrarmos no nossa segunda aula, temos aqui, então, a simbologia que é utilizada, então, para desenho mecânico, e também para que as pessoas saibam, então, por que tem as nomenclaturas, as siglas, né? Então, você tem aí estampado, né? As simbologias utilizadas quando é uma solda de acabamento, perfil externo, né? Vai ter as letras, então, para quem é soldador, vai saber isso de cor, né? Mas, basicamente, quando você recebe desenho para você mostrar, para você representar, como é o caso aqui desse próximo slide aqui, ó, certo? Então, aí é a representação das juntas e dos símbolos que são utilizados em desenho mecânico. É claro que você não precisa se preocupar, né, com essa simbologia aqui, ó, tá? A não ser que você trabalhe, por exemplo, lá na Petrobras da vida, que você tem que especificar justamente conforme o tipo de soldagem que requer, certo? Então, para quem trabalha com projetos, né, eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez numa empresa que prestava serviço para a Petrobras. E tudo que você fazia, né, tinha norma Petrobras, a norma que eles tinham. Então, eu fazia aquela salada na minha cabeça, por quê? Porque eu tinha vindo de uma firma, né, de origem japonesa, tinha passado por uma empresa de origem
alemã, né? Trabalhei em firma francesa, e cada empresa tem um tipo de nomenclatura, tem um tipo de desenho, né? Apesar do desenho, o desenho em si é uma linguagem universal, mas com relação, então, àquela parte que você tem de você obedecer às normas internas da empresa, é o que pega bastante, tá? Então, tem que obedecer porque, né, você está sendo pago para isso daí, no caso, né? E eu lembro que daí eu fazia bastante confusão, né, com relação à parte de projeção, ou mesmo, né, a questão da terminologia dos elementos, tá? Então, tá aí, então, a utilização das juntas e os dos seus símbolos. Então, você pode ver que existe vários tipos de símbolos aqui, né? E aqui no lado vai ter, então, a simbologia, aqui está a ilustração, como que ela é, né? Os tipos de solda, ok? Mas aqui só, então, para encerrarmos, então, essa parte do desenho, desculpe, da solda. Vou mostrar para vocês aqui um desenho no quadro. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, lá no desenho, tá? Olha aqui. Então, vamos supor que você quer soldar um cano. Então, já que é um cano, então ele é representado, então, por um desenho retangular. Eu quero soldar aqui uma base, por exemplo, uma base metálica, tá? Então, simplesmente, ó, aqui são duas peças, aqui é a peça 1. Então, geralmente, quando você tem desenhos que são desenhos de conjunto, então você vai ter lá o desenho, vai ter lá a peça número 1, peça número 2. Se tivesse um terceiro elemento, seria a peça número 3, assim por diante, tá? Mas aqui, só para você entender, eu quero explicar para vocês. Eu quero juntar, então, a peça 2 com a peça 2 com a peça 1. Então, eu vou usar esse tipo de simbologia aqui, ó. Simplesmente eu vou pintar aqui, ó. Tá? Fazer isso aqui, ó. E vou escrever aqui, simplesmente vou escrever soldar. Certo? Então, a maioria das empresas que eu trabalhei, simplesmente com exceção dessa que eu falei para vocês, né, que prestavam um serviço para a Petrobras, que exigia, então, a simbologia correta. Mas, basicamente, em todas as empresas que eu trabalhei, simplesmente você colocava lá onde você tinha a junção dos materiais, que você precisava de uma solda. Então, conforme o material que é especificado lá no desenho, a pessoa, o soldador, ele já sabia que tipo de solda ele ia utilizar. Então, isso para nós, como desenhista, desculpe, como projetista, é um prato cheio. Por quê? Porque justamente você não precisa se preocupar, né, vendo a simbologia. É um problema mesmo para você, né, buscar informação, ok? A não ser que a pessoa trabalhasse, né, só numa empresa que trabalhasse só com parte de solda, ok? Então, terminamos aqui essa aula sobre soldagem, que é a aula número 6, e vamos ver, então, a aula número 7, já é outro assunto. Vamos lá, então? Então, deixa eu puxar aqui a nossa aulinha. Eu só vou dar uma pincelada para vocês agora. Que, na verdade, essa aula que eu vou mostrar para vocês agora, que é a última aula dessa parte de processo de conformação mecânica, tá? Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos começar, então, a ver o que é esse tal de usinagem. Ok? Então, vamos aqui. Até agora você viu. No processo de conformação mecânica, então você vai ter os processos metalúrgicos, metalúrgico, os quais você tem, então, a fundição, forjamento, laminação, trifuração, extrusão, estampagem, que fazem parte, então, da deformação plástica, solda e sintetização. Então, se você observar, estão tudo de um lado aqui, certo? Do outro lado, nós temos lá o processo de conformação mecânica, mas
pessoa acha que mecânico é aquela pessoa que conserta coisas, carro, bicicleta. Veja bem, ó, a mecânica para nós aqui, ó, tem a conotação de você trabalhar com maquinários, certo? Então, acho que o pessoal confunde porque o carro não deixa de ser uma máquina, né? Uma moto não deixa de ser uma máquina, uma bicicleta não deixa de ser uma máquina, né? Ou, certo? Apesar de ser pelo esforço ali de quem está pedalando, né? Mas, então, quando você fala em mecânica, então, nós associamos a palavra mecânica com uma coisa chamada de usinagem. Então, o que é essa palavra usinagem? Vamos ver se vocês lembram que eu já falei 500 vezes. Basicamente, são 3 palavras que eu sempre falo nas minhas aulas. É tolerância, usinagem, certo? E a terceira, geralmente eu sempre faço o mesmo desenho, que é um eixinho para explicar várias coisas, né? Aquele mesmo desenho que eu fiz do eixo ontem, daí, né? Tá? Mas vamos lá, então. A usinagem tem como definição retirada de material através de ferramenta de corte. Então, quando você pega uma faca e você, por exemplo, lá corta o pão, claro, você não está usinando pão, certo? Você está fazendo um corte. Quando você corta um pão, você consegue cortar um pão com aquelas facas, né, específicas para pão, sem tirar farelo? É impossível, né? Mesmo que o pão já esteja meio amanhecido e tal, se tiver crocante, é pior ainda. Por quê? Porque quando você corta alguma coisa, sempre vai existir uma perda, na verdade, certo? Então, quando você corta madeira, né? Então, aquela sobra que sai da madeira, alguns chamam de cepilho, outros de serragem. Quando você corta o pão, sai ali o farelo do pão. Quando você corta um metal, um aço, vai sair ali uma coisa chamada de cavaco. Então, o cavaco é a sobra do metal. Por que nós vamos ter que estudar isso se é uma coisa que está saindo? Justamente por causa disso, tá? Então, conforme você vê ali, quando você corta, então, tem certas coisas que para você ver, por exemplo, se a tua faca está bem afiada ou não, certo? Quando você vai cortar lá, por exemplo, um pedaço de carne, por exemplo, né? Se a tua faca não está bem afiada, certo? Você vai começar ali a fazer um esforço maior para conseguir cortar. Não no caso de vocês só comem mignon e tal, né? Mas no caso de professores, por exemplo, lá que só comem carne de pescoço, né? Certo? Então você tem que fazer um esforço sobre-humano ali para você poder cortar um pedacinho de carne para você, certo? Então o que acontece ali? Você não vai colocar o dedão lá na faca para ver se ela está cortando ou não, né? Se está bem afiado ou não. Você vai tentar cortar basicamente lá num objeto, né? Então quando você corta, então, é importante você saber então que conforme sair esse cavaco, você tem uma ideia se o corte está de acordo ou não. Por quê? Já que a usinagem é um corte, e para você cortar alguma coisa, você vai trabalhar com velocidade, você vai trabalhar também com pressão, você vai trabalhar com rotação, certo? E aplicação de força. Lá na física, como que é a definição de velocidade, por exemplo? Velocidade não é o espaço percorrido pelo seu tempo? Sim, né? Então, quando você corta, você também vai estar trabalhando com velocidade, você vai percorrer um espaço, né, para fazer o corte e assim por diante, tá? Então, o que é usinagem? Então, resumindo, então, usinagem é a retirada de material através de ferramentas de corte. Fechou aí, tá? Dentro da usinagem, né, existem, aqui são as máquinas operatrizes, certo? Então, aqui nós temos lá a furadeira, não a furadeira portátil, a furadeira, né, de coluna, de bancada. Temos lá o torno mecânico, a fresadora, a serra. O que é esse CNC aqui mesmo? Vamos ver se vocês estão lembrados. O que eu falei para vocês, qual a definição de CNC? Isso mesmo. Então, é controle numérico computadorizado, CNC. Então, você pode ter uma furadeira CNC, um torno CNC, uma fresadora CNC, certo? Hoje, a maioria das máquinas já tem, né? Foi acoplado à tua máquina, que é de origem elétrica ou elétrica, pneumática hidráulica, né? Foi colocado ali um computador, né? Junto com a máquina. Para dar o quê? Versatilidade, rapidez, principalmente, e um equipamento mais qualificado. Certo? Então, as máquinas que nós vamos usar são as máquinas comuns, tá? Para você fazer um curso CNC, é um curso também, assim como a solda também, é um curso à parte, tá? Mas nada impede de você correr atrás, vale a pena, paga-se muito bem para quem trabalha com CNC, tanto operador quanto programador também se fala, tá?
Só que para você chegar até esse conhecimento de CNC, você tem que ter o conhecimento básico das máquinas operativas normais, certo? E do outro lado, aqui nós temos, então, um processo por abrasão. O que é abrasar? Então, quando está frio, geralmente, você não tem a mania de fazer isso com as mãos, esfregar as mãos. Por que você faz isso? Você está friccionando para você aquecer a tua mão. Ou às vezes com os pés, tal, não esfrega os pés, tal. Certo? Então, a retificação, ou a retífica, certo? É um processo por abrasão. Então, na abrasão, então, não sai cavaco? Sai, mas ele sai em forma de pó. Ele é tão pequenininho que às vezes você nem percebe, certo? Mas também a retirada de material. Só que a retífica é uma máquina que só faz acabamento de peça. Então, na usinagem, nós temos dois tipos de usinagem. A usinagem de desbaste e a usinagem de acabamento, certo? Então, quando você corta alguma coisa, então, estando no afiado a tua ferramenta, sempre vai ficar lá uma parede, né, que pode estar bem lisinha ou não. Então, quando o teu corte é um corte mais grosseiro, certo? Vai ficar, então, uma coisa chamada de rebarba. Então, o que é rebarba? São aquelas sobras que tem no material. Então, para você limpar essa rebarba, para você tirar essa rebarba, ou você lixa, ou você lima, certo? Ou no caso dos CNCs, das máquinas CNCs, então, a própria ferramenta ela já faz esse processo, te dá um acabamento melhor. Por quê? Porque ele está trabalhando com uma velocidade bem mais alta que o processo normal, processo comum, certo? E aí você consegue, então, um acabamento melhor das tuas peças, ok? Muito bem. Então, dentro do processo de usinagem, então, tem o desbaste e acabamento. Qual a diferença de desbaste e acabamento? Por exemplo, né, se eu for cortar o meu cabelo que eu não tenho, certo? O cavalo vai passar uma máquina aqui no meu, na minha cabeça, né? Vai perguntar qual que você quer, máquina 1, máquina 2, máquina meia e tal, né? Para escolher a altura que vai, né, tirar o pouco de cabelo que eu já tenho, certo? Então, aqui o que ele está fazendo ali quando o cabeleireiro está cortando o cabelo? Ele está fazendo um desbaste, certo? Então, ele vai fazer o acabamento quando começa a fazer lá. Ele pergunta, você quer o pezinho, né, do cabelo, quadradinho, redondinho e tal, né? Certo? Então, o barbeiro, por exemplo, né, faz a barba. Então, quando você faz a barba, você está tirando excesso, certo? Então, vamos supor, se você vai num barbeiro, ou no caso da Crisley lá, que vai no cabeleireiro, pede só para cortar a pontinha, né? Você pede só para fazer, né? Cortar bem pouquinho o teu cabelo, ele vai cobrar a mesma coisa, certo? Então, independente, se você corta bastante, ele não cobra pela quantidade de cabelo que ele tira, né, da tua cabeça. Ele corta pelo processo, pelo corte, né? Ok? Por que eu estou falando essa besteira aqui? Justamente por causa disso aí, ó. Então, quando você usina o material, você também está retirando material, você vai fazer uma usinagem, está retirando material através do que? De uma ferramenta de corte, certo? Porque, por exemplo, lá o cabeleireiro tem um monte de tesoura. É frescura aquilo ali ou não? Claro que não. Porque, por exemplo, lá um chefe de cozinha tem várias facas, uma faca para cada especificação, por causa do tipo de corte também, certo? Então, um grande segredo da cozinha está no corte. Corte lá dos legumes, das proteínas e tal, né? Certo? Então, acontece a mesma coisa com a usinagem. Então, para cada tipo de usinagem, vai ter uma ferramenta específica para ela. Então, é importante que você conheça as ferramentas, tá? Muito bem. Aqui nós temos, então, a indicação de dois filmes, né? Do YouTube mesmo, certo? Vai falar sobre esses processos de usinagem, tá? Aí segue o baile. Então, vamos então definir então, o que é um processo de fabricação por usinagem. Então, os processos de fabricação por usinagem são bastante flexíveis em termos de formato e dimensões das peças. Então, o custo e o tempo necessários podem variar bastante. Então, a seleção dos processos é feita com base na análise da capacidade do processo de execução e o formato da peça com a exatidão e o acabamento superficial requeridos, tá? Então, aqui nós temos, então, aí um esqueminha. Observe lá, ó. Aqui, vamos pegar essa peça bem no meio aqui, ó. Então, eu estou usinando aqui um eixo. Então, observe lá que ele vai ter uma linha traço-ponto, que é uma linha imaginária. Mas a definição de torno, por exemplo, o que é um torno? É você executar uma operação com a peça girando sobre o seu próprio
eixo. Ok? Então, você vai atacar ela com uma ferramenta. Aqui, no caso, é um torno convencional, né? Não é um torno CNC. Então, você ataca a tua peça com uma ferramenta de corte, a peça vai estar girando. Detalhe, no torno, você prende a peça lá na castanha, certo? Você liga a máquina, ela começa a rotacionar, girar. Você entra com uma ferramenta que vai atacar sobre ela. Então, quando você entra com essa ferramenta aqui, vai começar a usinagem, certo? Vai começar a sair cavaco aqui. Então, quando começa a acontecer isso aí, ó, vai começar a superaquecer, porque você está trabalhando aqui com aço e provavelmente você vai estar usinando aço também. Então, ela vai começar a aquecer, então você precisa do quê? De um fluido de corte, tá? Um óleo lubrificante. Então, existem lá os óleos solúveis, certo? Esses óleos solúveis geralmente são misturados com água, de líquido, geralmente eles são brancos, tá? Então, você joga esse líquido, né? Eu tenho já a própria máquina, né? Automaticamente já vai jogando o líquido aqui, para que haja o quê? O resfriamento, né? Para não haver superaquecimento com relação à tua usinagem. Ok? Tá. Então, essa tua ferramenta aqui, ó, obviamente, a ferramenta que vai cortar esse material aqui, ó, ela tem que ser mais resistente do que a ferramenta tem que ser mais resistente do que a peça que você vai cortar. Então, esse maior resistência, ou mais resistente do que a peça que você vai cortar, geralmente o pessoal chama de tem que ser mais duro do que o material. Não está errado, certo? Mas é uma linguagem, né? Não, que não é uma linguagem literária, tal, né? É mais uma linguagem coloquial. Então, esse mais duro seria, então, mais resistente. Por quê? Porque ela tem que vencer para poder cortar, né? Certo? Então, quando você faz essa usinagem, então, você pegou lá um talugo, né? Uma barra redonda, que é uma peça chamada de peça semi-acabada, para você fazer o quê? Transformar num produto acabado. Veja bem, ó, esse acabado não é de acabado de mal acabado, né, de ser ruim. Esse acabado se relaciona com o acabamento da peça, como que ela vai ficar nos seus finalmente. Ok? Então aqui nós temos então uma máquina, a estrutura dela aqui, essa máquina aqui no caso é um torno, também chamada de máquina ferramenta, por quê? Porque ela trabalha com uma ferramenta específica. Para você prender essa peça, você vai ter então ó, uma placa de torno. Nessa placa vai ter os mordentes dela, né? Tá? E isso tudo você vai ver na tua pesquisa que você vai fazer, tá? Você vai fixar a tua ferramenta no porta-ferramenta, tá? Então, tudo isso para você gerar o quê? Uma usinagem. Então, você pode ver que esse desenho está bem esquematizado aí, mostrando tudo o que você pode ter dentro de uma máquina operatriz, né? Como que você aciona ela, quais são os elementos de máquinas que tem, né? Que faz ela girar aqui, ó. Depois, o que tem aqui dentro? Uma polia, né? Uma engrenagem, né? Como que você vai ter o sistema de medição e o controle desse material? Então, se é um CNC, fica mais fácil. Ou se é uma máquina convencional, você vai ter que usar o quê? Paquímetro, vai ter que usar micrômetro para você medir as peças que você está fazendo lá, tá? Então, um assunto puxa o outro. Vamos lá. Então, esses processos de usinagem, certo? Então, são o torneamento, então você pode tornear uma peça, pode fresar. Eu acho bem interessante essa parte da fresagem aqui, ó, porque a fresa é uma operação contrária do torno, do torneamento. Porque o torno, a peça gira sobre o seu próprio eixo, então a peça gira e você ataca ela com a ferramenta. Já no processo de fresamento, de fresagem, a peça ela fica fixa num mordente ou numa morsa, na própria mesa da fresadora, e você ataca ela, você vem com a ferramenta até ela. Ok? Olha que interessante. Tá. E olha que outra coisa que eu acho incrível da fresadora, eu acho bem legal. Geralmente, apesar da ferramenta fresa ter o formato cilíndrico, ter o formato redondo, ela faz superfície geralmente plana, côncava, convexa, ok? Então é importante que você veja vídeos sobre isso, para você ter uma ideia melhor do que seja, do que eu estou falando aqui. Porque furar, tu não tem uma ideia do que seja, né? Então, inclusive, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos com relação a isso. Então, cai uma pergunta na prova, por exemplo, lá. Para que serve a furadeira? E claro que o aluno vai responder o quê? A furadeira serve para furar peças.
Está errada a resposta? Não. Mas está o quê? Incompleta. Por quê? Porque a furadeira não faz só esse processo de furar, ela faz outros processos também que vocês vão pesquisar e vão me contar depois, tá? Ok. Então, você pode rosquear uma peça. O que é rosquear? É abrir filetes sobre a tua peça. Então, você pode, então, abrir roscas através de ferramenta de corte, no torno, pode ser na fresadora, é muito difícil, mas pode ser feito na furadeira também muito raro acontecer. Geralmente, você pode, então, abrir rosca no torno, tá? Mas você pode abrir essa rosca também manualmente, através de ferramentas específicas para ela, que é o cocinete e a tarraxa, cocinete ou tarraxa, e o macho para roscar, tá? Então, se eu estivesse em sala de aula comum, se fala em macho para roscar, todo mundo já começa a rir, né? Daí não tem como perder a piada aí, né? Mas, enfim. Então, você pode também ter um processo de alargar, brochar também, pode começar a rir também. Esse brochar não é isso que você está pensando, mas é usado com uma máquina brochadeira. Então, você fazer após o furo que você faz, você pode alargar esse furo. Então, você faz um brochamento. Então, existe uma ferramenta chamada de brocha, tá? Não tem nada a ver com aquela de brocha também de pintar na parede e tal, né? Ok? Então, serrar, planar e outros. Mas os mais usados são o quê? O torneamento, a fresagem, a furação, certo? E a retificação, que está no outro processo. Então, esses processos aqui, ó, eles fazem os dois tipos, desbaste e acabamento. Então, desbaste, um corte mais grosseiro, acabamento, um corte final. Olha onde vai entrar a retífica aqui, ó. Então, vai entrar no que é chamado, então, de usinagem com ferramentas de geometria não definida. Então, quando você retifica lá uma peça, você quer dar a ela o melhor acabamento. Brunimento também. Você vai retirar bem pouco material para dar então um acabamento melhor. Lapidação, lixamento, polimento, jateamento, tamboramento. Lembra que eu falei do tamboramento ontem, na aula que foi para vocês sobre ferro fundido, que coloca dentro de um tambor que tem lá as pastilhas de metal duro para retirar esse material. Então, aqui nós temos, então, uma diferença do processo de fabricação. E aqui está o grande pulo do gato aqui dessa aula, tá? Dessa segunda aula. Então, dentro do processo metalúrgico, então você pode ter a retirada de cavaco, né, a usinagem com produção de cavaco e a produção sem produzir cavaco. Então, quando você funde, você solda, você sinteriza, você conforma o teu material, aqui não existe perda de material, certo? E aqui, na usinagem, então você torneia, fresa, fura, há uma perda de material, certo? Eu falei para vocês que a usinagem, na verdade, é uma perda, tá? Ah, mas ele perde, vai para o lixo e tal, né? Então, não. Lembra-se lá que na aula que eu passei para vocês, foi a única aula que eu passei para vocês de vídeo, ele falou sobre sucata. Então, o que é sucata? São aqueles restos materiais, né? São as sobras que são retiradas lá da usinagem. Então, eles são vendidos geralmente para os ferros velhos, certo? Então, tem empresas, por exemplo, empresas pequenas, geralmente, né? Então, eles vendem esse refúgio, essa sucata, e geralmente isso é transformado em churrasco e cerveja de sexta-feira ou de final de mês, tá? Então, eles juntam lá, geralmente, e fazem esse tipo de coisa. Já em empresas grandes, geralmente, eles também fazem esse mesmo processo. Então, eles vendem também, né, para esses ferrovelhos, porque eles sabem que vai ser reprocessado outra vez, só que eles começam a juntar dinheiro para fazer aquela festa de final de ano de funcionário, tá? Então, geralmente, corre dessa forma aí, ok? Para nada ser perdido, tranquilo? E aqui nós temos, então, as usinagens termais de não convencionais, que, por exemplo, o jato d'água, jato abrasivo, ultrassom, retificação, eletroerosão, laser, plasma, feixe de elétrons, tá? Então, pode ver, ó, a gente vai ver só essas aqui, ó, basicamente só essas quatro aqui, tá? Torneamento, fresamento, furação e retificação, né? Mas existe muito mais usinagens aqui, tá? Então, nosso objetivo é te dar uma ideia do que seja cada processo dele, tá? Muito bem. Aqui nós temos, então, uma morsa, ok? Alguém de vocês conhece essa morsa aí como torninho mecânico? Não?
mas pode ser também chamado como torno mecânico. Por quê? Porque ele vai girar, né, quando você prende a peça aqui no mordente, então quando você manipula aqui, ó, então você pode abrir e fechar então esse corpo aqui, né? Então esse corpo aqui é feito de ferro fundido, basicamente toda essa parte vermelha aqui é ferro fundido, tá? E ferro fundido, a base dele vai ser presa lá na bancada, né? Tá? E aqui ela tem sobre ela uma placa de aço, aqui o mordente também de aço, essa parte aqui, aqui o manípulo também de aço, esse suporte que acompanha aqui o eixo, né, para você girar, também de aço, tá? Então aqui, ó, nós pegamos essa morcinha para explicarmos, então, qual a diferença entre processo de conformação mecânica e processo de conformação metalúrgica. Então, a resposta está aqui, ó. Os processos de usinagem, processo mecânico, existe a produção de cavaco, ok? Eu vejo o cavaco sair. Aqui não, dentro do processo de fabricação, aqui, ó, dentro da fundição, da deformação plástica, né, da soldagem, da metodologia do pó, não há certo cavaco, não há produção de cavaco. Até sai um pouco de cavaco, só que não é considerado, ok? Então, não existe uma produção de cavaco. Parece uma pergunta bem idiota, né? Mas não é, certo? Então, um tem a produção de cavaco, o outro não tem, certo? Então, para que haja saia esse cavaco, você precisa o quê? De uma ferramenta bem afiada. Aqui, no caso, para você fazer, então, uma boa produção, você precisa do quê? De um maquinário específico para ele, ok? Muito bem, então tá aí a morcinha, então a morsa que eu peguei justamente porque ela tem os dois processos aqui, ó. Então, toda essa parte vermelha que eu falei que ela foi fundida, certo? E tem a parte que foi usinada. Então, esse mordente aqui, esse manípulo, né? Esse eixo aqui que dá o suporte, né? Então, a morsa serve para você prender peças, né? Geralmente, para quem gosta de fazer trabalhos manuais, geralmente tem uma dessa em casa, lá numa bancada. Ok, bancada? Então, o que é bancada? Bancada é uma mesa de trabalho. Ok, pessoal? Perguntas? Alguma colocação? Alguma dúvida? Ok, pessoal? Muito bem. Então, hoje nós vimos, então, duas aulas. Uma que falou sobre o processo de soldagem e essa, então, falou sobre então, o processo de usinagem. Ok? Então, nos vemos, então, na próxima aula, que será amanhã. Então, só relembrando, né, as aulas vão ser segunda, terças e quartas, tá? Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se não